E aí eu pergunto, professor Chico, a reação do Brasil foi proporcional? Seja muito bem-vindo aqui à Folha TV. Boa noite. Obrigado, boa noite para todos. É uma alegria e agradeço o convite. Foi sim, logo depois que eu escrevi esse texto, eu conversei com o embaixador Celso Amorim e ele falou que tinha terminado de ler o texto da fala do Milei. Isso em relações internacionais, na diplomacia, tem que ser muito bem calibrado, né? Então, o Itamaraty não tomou nenhuma providência até que chegasse o texto em espanhol, o original, e o texto traduzido, né? Isso chegou ao longo da noite, começo da madrugada de sábado, e o chanceler e o embaixador Celso Amorim chegaram à conclusão que era, de fato, uma ofensa, um desrespeito, uma grosseria em termos de relações internacionais. Primeiros termos que foram utilizados, né? Basura calva, né? Lixo careca, né? Para se referir a um ministro do Supremo. E, em segundo lugar, essas ofensas terem sido proferidas no território brasileiro, diga-se de passagem, sob a bênção e o tapete azul do governador Tarcísio. Né? Essas duas coisas, o peso da ofensa e ela terem sido proferidas em território brasileiro, levou à decisão de chamar o embaixador, né, brasileiro em Buenos Aires para consultas e ter uma conversa que se desenrolou hoje com o embaixador Raimundi, né, da Argentina, acreditado em Brasília. Marcelo, quer fazer uma pergunta? Sim. Professor, assim, o Zema falou, no alto de toda a sua sapiência, ele falou que o Milei tinha razão. Lá na Argentina, eu tenho visto, né, que nas redes sociais teve até uma confusão para o lado, não vou dizer que é para o lado bom, mas é curioso, porque as pessoas comuns estão achando, porque nem todos eles sabem quem é o Alexandre de Moraes e não sabem quem quem que proibiu, né? Então eles estão achando, as pessoas comuns, elas estão achando que foi o Lula que proibiu o Milei de visitar o presidiário. E é curioso, né? Porque daí o Milei fala assim, aquele presidiário, se referindo ao Lula, mas porra, ele estava indo visitar um presidiário. Mas o que as pessoas estão dizendo? Que a Basura Calva seria o Lula, porque ele tá carequinha por causa do negócio do CAN, e as pessoas estão falando, os argentinos falando, o Milei é um energúmeno, um idiota, o próprio Fernandes falou isso, é um energúmeno, é um idiota, porque ele está se referindo a lixo calvo, o Lula, que está fazendo um tratamento de câncer e por isso está calvo. Então tá pegando duplamente lá no território argentino, e o Milei está fazendo, na minha opinião, um grande serviço, né? Porque está com uma taxa de aprovação de 30% e está piorando ainda para ele. Como que o senhor acha que isso bate aqui? Tanto no bolsonarismo quanto nas pessoas? Bom, em primeiro lugar, eu tive cuidado ontem e hoje de examinar todos os jornais de porte da Argentina, né? Do Página 12 até o Clarim, quer dizer, dos jornais progressistas até o mais conservador, Clarim, La Prensa, né? Todos consideraram a fala de Milei insultuosa. Né? Há um elemento comum, né, de que ele meteu o pé na porta, né? Ele não deveria ter feito isso. Conversei com colegas meus, eu sou professor convidado da Universidade Nacional de La Plata, né? Eles estavam horrorizados com o nível que chegaram as relações. Veja só, nunca aconteceu isso. Nós temos relações com a Argentina há 203 anos. Né? Nunca chegou a esse ponto. E já tivemos até risco de conflito armado, né? Mas se mantinha, né, uma dignidade mínima nas relações entre países e chefes de Estado. Né? Isso não aconteceu. E hoje, exatamente hoje, o Milei teve uma reunião com a chefe do FMI,
que elogiou o Milei, disse que o governo dele é maravilhoso, agradeceu muito, ele está colocando em prática, né, as reformas pedidas pelo FMI, ou seja, leiloando o próprio país, endividando o país, leiloando, né, as pessoas estão comendo menos, comendo mal, as universidades estão fechando, né, os aposentados estão na maior penúria possível. E ele ainda vai dizer lá na convenção, né, circo do Flávio, de que o Brasil vai ser uma Argentina, né, se o Flávio ganhar. Em primeiro lugar, eu acredito. Isso eu acho que ele tem razão. Em segundo lugar, a gente não quer isso. Não queremos ser você amanhã. Né? Dessa vez, o efeito Orloff não nos interessa de maneira alguma nesse sentido. Eu acho que os mais jovens não têm a menor ideia do que é efeito Orloff. Né? Isso não entrega a idade. Acho que nem o Pedro Zambarda sabe. Eu não sei. Se você puder me explicar, eu queria saber. Marcelo, explica aí. Então, tinha vodka, um comercial da vodka Orloff, lá, sei lá, nos anos 80, e o cidadão tomava, eles diziam que a Orloff era boa, e daí, se você tomasse a vodka Orloff, você ficava bem no dia seguinte. Então era assim. Sem ressaca. Pegava um cara, isso, daí falava, ó, eu tomei Orloff, eu sou você amanhã, tipo, tô de boa. Era mais ou menos isso. Mas, professor, deixa eu fazer... Você aplicou isso, o efeito Orloff. Efeito Orloff é maravilhoso. Mas, professor, deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho, porque eu tô fazendo um curso em cima das pesquisas na FESP e tava ouvindo também algumas fontes. A gente tá caminhando para uma eleição que, assim, o escândalo do Master feriu o Flávio Bolsonaro. E aí tem um pequeno decréscimo dele nas pesquisas e o Lula tá mantendo os números dele estáveis. O problema todo é que se você vai conversar na rua, e é uma pergunta de geopolítica, tá? Quando você vai conversar na rua, as pessoas ainda falam que vão votar no Flávio porque tem que tirar o Lula, porque odeiam o Lula, porque... E tudo bem, às vezes é um público de direita e é um público, às vezes, extremamente despolitizado. E quando a gente fala que eleger o Flávio pode desencadear uma invasão propriamente dita dos Estados Unidos, ou uma intervenção no nosso processo eleitoral, ou o próprio atentado que o Milei fez agora no nosso território, e as pessoas falam, eu não me importo. O que a gente faz? Olha, porque tem muitos brasileiros que, se você deixar, eles entregam para os americanos. Ah, com certeza. Fazendo uma ponte com a questão anterior, né, quer dizer, pessoas como o Zema, como o Scaff, né, que também acusou o Lula de ser culpado pelas tarifas, né, pessoas como o Caiado, etc., eles querem, eu já ouvi isso várias vezes, ainda agora eu fiz uma pesquisa sobre opinião de elites brasileiras, né, em política externa, eles falam acabar com tudo isso, acabar com o Mercosul, acabar com o BRICS, abrir o país, vai ficar tudo barato, vai ficar tudo fácil. Né? Aí, eles não falam que vai ter um desemprego massivo. Né? Eles não falam, né, que a gente não vai ter mais o que comer, porque vai tudo embora, etc. Eles só falam nesse negócio de que vai entrar muito produto, possivelmente, joguinhos, telefones, né, mini computadores e tudo, e eles vão ficar muito felizes, porque é sobre isso que eles pensam. Né? É sobre isso que eles pensam. Então, a gente vê que é uma posição de classe, nitidamente uma posição de classe. Eles não têm nenhum cuidado e é uma maior fraude, né, possível quando eles falam em pátria, Deus, pátria e família. Né? Eles não respeitam Deus, eles não respeitam pátria e família, a gente sabe que não é das melhores nesse sentido. Agora, tem uma parcela da população que foi capturada por isso. Não é uma parcela pequena, é uma parcela significativa, que dá essa base de pelo menos 1/3 do eleitorado já sair, né, preferindo os Bolsonaros, pouco importa qual deles seja. Né? E isso está muito ligado, Pedro, a um fato muito interessante. Quando eu e o Marcelo éramos jovens,
O Marcelo é muito mais jovem. Eu tô vendo que eu vou ser o menino da live, né? Vamos lá. E o Marcelo é muito mais jovem do que eu. Isso é uma total maldade minha. Mas quando a gente estava lá na luta pela democratização e tudo, a pauta era saúde, educação, moradia, transporte, alimentação. Era isso que a gente colocava. A gente tinha saído da ditadura com a fome comendo o Brasil, né? Com a hiperinflação, ninguém conseguia comprar comida, né? Nesse sentido, não tinha como pagar um aluguel, né? Era tudo muito difícil. Ora, a direita brasileira operou, né, uma mudança brutal na agenda política brasileira. Como ela não pode dar resposta para esses itens, ela não tem resposta para a saúde, para a educação, para transporte, para moradia, para nada disso, o que ela fez? Ela apanhou 2 itens externos à pauta e transformou esses itens nos itens principais: combate à corrupção e segurança pública. E criou, né, um tremendo imaginário em torno desses 2 itens que estão aí. Como todo mundo é sempre corrupto, e as empresas de comunicação corporativas, às vezes, ajudam também, porque é o tempo todo, você não tem matéria, né, sobre um bom administrador, você só tem matéria sobre um mau administrador, né? Aquela velha máxima do jornalismo, de que cachorro mordeu o homem não é notícia, agora homem mordeu o cachorro é notícia, né? Então você só dá a notícia do ruim, né, nesse sentido. E o outro elemento que é puramente imaginário, eu costumo dar o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, né, que é considerada horrível, extremamente violenta, né, essa coisa toda, tem arrastão toda hora. Quando você vai lá no Atlas da Violência, saiu o exemplar novo agora, né, a edição nova agora, né, você vê que das 10 cidades brasileiras mais violentas, não está o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não está entre as 10 cidades mais violentas. E as 10 cidades mais violentas, nenhuma vez aparece como cidades violentas, né, no Jornal Nacional. Então, essa construção dessa nova pauta, que a direita também não tem resposta, porque para a segurança pública o que eles querem é bandido bom, é bandido morto, né? E isso não resolve nada, nada. Muito pelo contrário, a gente está vendo a direita umbilicalmente envolvida com tráfico e com milícias. E para a questão da corrupção, aí, quem financiou quem tem ligações com Master, só para dar um exemplo. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!